Mateus capítulo 6, versículo 25. Amém? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Hoje, a palavra que eu queria trazer ao seu coração, ela tem o tema a paz que traz descanso ao coração. Como você se encontra hoje aqui? Como está seu coração? Eu sei que cada um de nós vem de uma realidade, vem de uma família, vem de uma linhagem. Cada um de nós tem uma vivência. Cada um de nós passou por situações que eu posso desconhecer. Essas palavras de Jesus foram maravilhosas naquela época, mais de 2000 anos atrás. E hoje ela é tão pertinente para nós. Qual é a sua preocupação hoje? O que tem tirado, o que tem roubado o seu sono? Aqui Jesus, ele traz boas notícias para aquela multidão que o seguia. Qual é a dúvida do seu coração? O que tem perturbado você? É o que você vai vestir? É o que você vai comer? E Jesus, ele vai mais a fundo, ele diz, olha, vocês são mais importantes do que os pássaros? Do que o lírio do campo? Porque as criaturas, os pássaros, eles não semeiam, eles não trabalham. E eu dou a cada manhã, eu dou o sustento. O lírio do campo, eu os visto. Essas criaturas que têm o tempo de vida bem pequeno, bem finito, relacionado a nós humanos, a palavra diz que Jesus disse que o Pai cuida. O que dirá você e eu? O que tem roubado o seu coração? Quais as preocupações que têm tomado forma e têm paralisado a sua vida? Sabe, irmãos, queridos, existem alguns ladrões de alegrias, alguns ladrões que minam o nosso coração e roubam a nossa força, atrapalham até a nossa imunidade. Há sentimentos que entram para adoecer o nosso coração. São eles a comparação, a ansiedade, a murmuração, como nosso pastor sempre fala. A murmuração é a sepultura das promessas. A culpa, a autocrítica, a falta de propósito. A sociedade nos estimula a não falharmos. Sabe, depois da pandemia foi feito um estudo pela Fiocruz e que mais de 18 milhões de brasileiros hoje se encontram com depressão. 25% houve um aumento gigantesco do número de casos da alma, pessoas com problema psíquico. Aonde está
a sua confiança? Aonde você tem direcionado o seu olhar? Eu não estou pregando para você sobre uma fé irresponsável em que você não precisa trabalhar, que você não precisa conquistar, que você vai ficar sentado no sofá o dia inteiro e Deus vai prover. Não, eu estou falando de uma fé equilibrada, de uma fé madura, que vai fazer aquilo que for preciso, mas aquilo que Deus vai fazer, a gente não vai fazer. A gente vai confiar. E essas coisas têm adoecido a nossa geração, têm adoecido o nosso coração. A nossa geração busca uma aceleração muito grande, mas a gente não sabe nem para onde está indo. Quem sabe até você sabe para onde está indo, mas está com combustível errado. Seu olhar está nas coisas, nas pessoas, nas instituições. E Jesus aqui, ele traz boas notícias. Notícias de esperança para aquele povo. E hoje fala ao nosso coração. Você consegue imaginar hoje um lugar que é portador de esperança, além da igreja? Nosso pastor sempre fala sobre isso. Você consegue imaginar um lugar que nos inspira esperança? João 14:27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São palavras de Jesus na última ceia para os discípulos. Eu estou dando paz para vocês. Eu não te dou como o mundo dá, porque tudo que a gente precisa hoje para ter paz precisa de dinheiro. Para você hoje não ter problema caso o seu carro venha bater, ou você venha se envolver em alguma situação, você precisa pagar por um seguro alto. Para que você não tenha dificuldade nem problemas, se você precisar da medicina, você paga um plano de saúde para te dar um pouquinho de paz, mais tranquilidade, não é verdade? Mas para de pagar o boleto para você ver se você vai ter paz, se você adoecer. Mas a paz que Jesus quer trazer, que Jesus pode nos dar, ela está incondicional a valores que você tem que arcar. Ela não está ligada ao nosso dinheiro. Ela não está ligada àquilo que a gente pode fazer. Ela está ligada sim na essência de quem Ele é. Ele é o doador da paz. No texto que lemos, Jesus anuncia muitas boas novas, boas notícias. A igreja é a esperança do mundo. Como eu disse, o nosso pastor sempre fala sobre isso. A gente não consegue imaginar um outro lugar que tenha esperança, que nos inspire esperança. Sabe, irmãos, notícias ruins podem adoecer o nosso coração, podem atrapalhar a nossa imunidade. Como você está hoje? Como está seu coração hoje? Para que a paz que excede todo entendimento dirija a nossa vida, pare de controlar aquilo que somente Deus governa. É uma fé equilibrada. Eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer, mas deixe nas mãos de Deus aquilo que só Ele pode fazer. Pare de querer controlar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, como se você tivesse opções melhores. A palavra de Deus diz que eu, o Senhor, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos melhores, são pensamentos maiores. Eu é que sei, eu que te criei. Você acha mesmo que você vai ter um plano melhor para a sua vida? Melhor do que aquele que te criou, do que aquele que te formou? É isso que Satanás tenta fazer, ele tenta confundir a nossa mente. A gente foi criado num ambiente, numa sociedade que a gente precisa fazer por merecer. Que as nossas forças são o que importam. Mas quando eu deposito confiança e força na força do Senhor, eu sou mais que vencedor. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado fé? Quem sabe em uma relação que só tem trazido estragos emocionais para você? Quem sabe é no seu dinheiro, no dinheiro que você juntou para uma segurança futura? Tudo isso não é nada diante do poder do nosso Deus. E esse poder está sendo revelado aqui nessa noite. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma.
É normal do ser humano tentar controlar as coisas. É normal da gente tentar buscar um autocontrole de tudo. Sabe uma coisa? Eu tenho uma filhinha de 3 meses. E quando a minha esposa vai dar banho nela, outra pessoa que não seja eu, ela tenta controlar a banheira. Ela coloca a mão aqui, ela coloca a mão aqui, ela tem medo de se afogar. Mas quando sou eu e ela entende que é o pai dela que está colocando ela, não porque eu sou melhor, mas porque eu trouxe segurança para ela. Ela descansa, ela relaxa, ela até sorri. É isso que teu pai quer fazer com você nessa noite. Te tirar desse lugar de medo, de pavor, e te levar para um lugar de descanso, de confiança. E é normal que dentro de você não espere isso das pessoas, porque talvez você não recebeu isso do seu pai. O pai, ele transmite segurança, força. E quem sabe pela falta disso na sua vida, na sua infância, hoje você não consegue ver Deus Pai como alguém que supre, como alguém que te fortalece. Mas se você abrir o seu coração, Ele vai se revelar para você. Ele vai trazer tudo aquilo que você precisa. Muito mais do que nós merecemos, mas aquilo que nós precisamos. É diferente daquilo que a gente sonha. Pode ir na contramão de tudo, mas é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Quantos querem viver isso? A ansiedade cresce quando tentamos conduzir o que pertence ao controle de Deus. Isso rouba o nosso sono, isso tira a nossa alegria. Mas Jesus nos ensina a entregar o nosso amanhã, porque ao futuro Ele está lá. A gente está aqui no presente, mas Deus já está lá no futuro. Enquanto você está aqui pensando no presente, Deus já está lá. Então, confie no Senhor. Olhe para o Senhor. O salmista diz, olhe para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem dos políticos. O meu socorro não vem das instituições. O meu socorro não vem dos homens. O meu socorro vem do Senhor. O único que não quer nada em troca. Ele só quer o seu coração. A paz verdadeira não vem da sensação de controle, mas da dependência de Deus. Quem você depende hoje? É uma relação que você precisa mendigar carinho, amor, afeição. Hoje o Senhor está tirando escamas dos seus olhos para você entender quem realmente você é. Para parar de mendigar e comer migalhas emocionais. Para sentar na mesa do teu Pai. Quando você entrega o controle, descobre o descanso. Quando confia, encontra equilíbrio. Eu vejo uma geração equilibrada se levantando aqui em Itajaí, desfrutando de um tempo de descanso em Deus, sabendo que Ele é provedor, sabendo que Ele faz, mesmo sem a gente merecer, mas Ele faz. A palavra diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Eu profetizo que você vai viver o que a palavra diz. Enquanto você dorme, o Senhor acrescenta. Enquanto você dorme, o Senhor provê. Enquanto você descansa, o Senhor faz. Tem alguém comigo aqui? Como diz o nosso pastor Giovanni, eu já comecei a pregar. O pastor Giovanni está aí, né? Te amo, pastor. Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já enchia de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Você consegue imaginar essa cena? Uma tempestade, mar da Galileia, tudo escuro, o barco balançando e Jesus dormindo. Consegue imaginar isso? É cômico se não fosse trágico. Os discípulos o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé?
Jesus, depois de um dia intenso de milagres, falando com o povo, estava cansado. O mar se levantou, ele continuava dormindo, porque ele entendia que nada acontece sem a permissão do Pai. O Senhor está procurando pessoas que entendam que elas precisam parar de lutar e começar a descansar no meio da tempestade. No meio da tempestade, a nossa fé é provada. No meio da tempestade, a gente reconhece quem Deus é. Jesus dorme, mas não está ausente. Quantos de nós achamos que pelo fato de Jesus não estar fazendo aquilo que a gente queria, ele está dormindo? O mais interessante, a maior preocupação que a gente tem que ter é se ele está no nosso barco. Porque se ele estiver no nosso barco, meu irmão, apenas uma ordem dele, o vento obedece. Apenas uma ordem dele e o mar, ele se acalma. O sono de Jesus não é descuido, é confiança. Ele sabia que isso aconteceria, aquilo que o Pai permitisse. Às vezes Deus parece dormir em meio à nossa tempestade, mas nunca está ausente, apenas nos ensinando a confiar. A tempestade revela a nossa fé. Jesus não repreende o vento, repreende o medo dos discípulos. A pergunta ainda: tendes fé? Vocês têm fé ainda? Vocês já viram tantos milagres? Eles viram tantas coisas e ainda estão com medo de uma tempestade? Jesus é Senhor sobre o caos. Não importa como esteja a sua vida. Pastor, está um caos. Pastor, tempestade, maremoto, ciclone, tufão, é tudo. Apenas uma ordem e o Senhor faz tudo cessar. Tempestades vêm mesmo com Jesus no barco. A presença dele não é ausência de problemas, é garantia de vitória. Enquanto você luta para controlar o barco, Jesus mostra que a verdadeira fé é aprender a dormir no meio da tempestade. Não é negligenciar o vento, mas é saber a quem o vento obedece. O vento está aqui, eu sei que o negócio não está legal para o meu lado, mas eu sei quem está comigo, e quem está comigo é maior do que o vento, é maior do que a tempestade, é maior do que essa onda que está tentando me derrubar. Não vai me derrubar porque Deus me põe de pé. Não vai me derrubar porque o meu Deus me sustenta. Eu não vou cair, você não vai cair. Você não vai morrer no meio dessa tempestade. Mas o Senhor te levanta para vencer. Ele te projeta para vencer. Deus está em busca de pessoas que sejam capazes de dormir em grandes tempestades. O nosso pastor sempre diz algo, o nosso pastor Júnior sempre diz algo, que a paz não é ausência de conflitos, mas é autoridade sobre o caos. E essa autoridade está liberada para mim e para você através de Jesus. Ele já nos deu autoridade sobre o caos. E quando eu clamo por Jesus, e quando eu chamo por Jesus, o mar tem que obedecer. O mar precisa obedecer. A presença de Cristo é o antídoto contra a ansiedade, o medo e o vazio da alma. Para que a paz que excede todo entendimento dirija a nossa vida, o amor do Pai é o antídoto para a ansiedade. Ansiedade, excesso de futuro. Você precisa entregar o seu amanhã nas mãos de Deus, porque a última palavra é dele. A última palavra não está na mão do médico. A última palavra não está na mão de um juiz. A última palavra não está na mão de ninguém. A última palavra é o seu Deus quem dá. E Ele diz para você nessa noite, Ele diz para algumas pessoas aqui nessa noite: ainda não acabou. Se você pensa que acabou, você está enganado. Ainda não acabou. A guerra não foi vencida. Jesus argumenta: se Deus cuida dos pássaros e dos lírios, quanto mais cuidará de você? A ansiedade nasce quando duvidamos do amor do Pai. Quanto você sabe que Deus te ama? Quanto você sabe que Deus te ama? Qual o nível de confiança que você tem? É o nível do que você acredita do amor do Pai. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Quando o povo saiu do Egito e o Senhor mandava maná todas as manhãs,
E quem guardasse o maná dentro de casa, porque o maná era diário, começava a apodrecer. Quando você andava pelo arraial dos israelitas, você conseguia, pelo cheiro, descobrir quem confiava em Deus e não. Pelo cheiro de podre, você conseguia identificar quem confiava em Deus ou não. Qual cheiro tem exalado da sua casa? O maná era diário. Não era para se preocupar com amanhã, porque todos os dias ele traria. Mas algumas pessoas, com medo de não terem para amanhã, começavam a guardar e por isso apodrecia, tinha cheiro de podre. Entrega o teu amanhã nas mãos do Senhor. Entrega o teu futuro nas mãos do Senhor. A ansiedade, ela nasce quando duvidamos do amor de Deus Pai. A ansiedade tem tentado roubar a sua paz. A ansiedade é excesso de futuro. A ansiedade é excesso de controle e falta de confiança. Enquanto eu prego para vocês, Deus fala comigo, amém? A ansiedade é falta de confiança. Como eu disse quando a gente começou, o filho pródigo não sabia o quanto o pai amava ele. Ele achava que quando ele voltasse, ele só queria assim, olha, eu vou voltar e pode... Ele queria tanto voltar, mas ele condicionava o amor do pai a ele merecer. Então ele pensava que, olha, pode me colocar como empregado, pode me colocar como qualquer um dos seus serviçais. Ele pensava isso dentro dele. Quando ele chegou, o pai estava com anel, com roupa nova, fazendo festa. É assim que ele te recebe hoje. Não importa se você torrou tudo, torrou a paciência do teu pai. Não importa se você sabe o que você está fazendo. Eu vejo pessoas aqui que já tiveram experiências com Deus Pai e foram para fora, estão sujas, imundas e pensando, será que Deus ainda me ama? O fato de você estar vivo hoje, o fato de você estar sobre essa terra de pé, é que Deus Pai tem plano na sua vida. Porque se não fosse o Senhor, nem ossos seus haveria nessa terra mais. Quantos livramentos eu já te dei, assim diz o Senhor. Quantos livramentos eu já proporcionei para você. Até quando você vai continuar achando que você sabe o que é melhor para você? O Senhor coloca um relógio na sua frente para te dizer que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O filho mais novo, ao sair, duvidava de que seria aceito. Então pede seu pai que seja tratado como funcionário. Ele quis comer a comida dos porcos, como eu disse, mas lugar de chiqueiro não é lugar de filho. Lugar de filho é na mesa. Quem sabe a ausência do amor paterno gerou em você feridas, mas o amor do pai pode curar todas elas. 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Levanta sua mão direita para o céu agora, em nome de Jesus, e declare comigo assim, em nome de Jesus, nessa noite, eu quebro toda aliança que eu fiz com o medo, em nome de Jesus. Nós mandamos o medo embora da sua vida, de uma vez por todas. Eu não te dei espírito de temor, mas de coragem. Eu não te dei espírito de medo, mas de coragem. Então receba do Senhor. Dos seus sonhos, da sua vida, dos seus projetos, todo medo vai embora agora e dá lugar à paz que excede todo entendimento. Para que a paz que excede todo entendimento dirija a nossa vida, a fé é o remédio que aquieta a alma. A ansiedade diz, e se? Mas Deus diz, eu sou contigo. Confiar não é negar a realidade. É acreditar e confiar além da realidade. É crer que Deus está acima da nossa realidade. Salmo 42:5, ele diz, o salmista diz, porque está abatido a minha alma, porque perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus,
espere em Deus. Ouça isso com a sua alma. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo espera em Deus, espera, confia, descansa, deleita-te. Eu louvarei. E você vai louvar. E você vai louvar com a sua alma, com o seu coração. Você vai louvar. Larabassou. Eis que eu ponho fim no tempo do teu lamento e coloco um cântico de louvor nos teus lábios. O tempo de cantar chegou para você. O tempo de se alegrar, o tempo de descansar chegou para você. Não sou eu que estou dizendo, é o Pai que está dizendo para você. Filipenses 4, 6, 7 declara: não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Guarde seu coração e sua mente. Blinde a sua mente. A fé não elimina a luta, mas redefine a forma com que você enfrenta a vida. Em cada incerteza, a fé convida a descansar nos braços do Pai. A fé é o antídoto contra o que a gente tenta controlar. Confiar é soltar as rédeas. Para quem é da roça como eu, e a gente anda de cavalo e a gente coloca na charrete, coloca a rédea lá e a gente conduz o cavalo para onde ele está indo. Confiar é soltar as rédeas na mão daquele que é poderoso, daquele que sabe o melhor caminho para a gente pegar. Solte as rédeas hoje da sua vida. Não de uma forma descompromissada, mas em fé. Nós julgamos que precisamos controlar tudo, ter as rédeas de tudo nas mãos, como se fôssemos capazes de mudar a realidade daquilo que não cabe a nós mudarmos. Para que a paz que excede todo entendimento dirija a nossa vida, o medo é vencido quando você entende o propósito. O medo é a prisão que impede o avanço espiritual. Rick Warren diz: o medo é como uma prisão autoimposta que não nos permite ser quem Deus deseja que sejamos. Nosso pastor, ele viaja o Brasil e o mundo com a tour Vencedores, Vencedores. Só alguém que descobriu que pode vencer em meio a tanta tragédia tem propriedade para dizer que você também vai vencer as suas dores, que você também vai cantar o hino da vitória, que você também, não importa o quão trágico foi a sua vida até aqui, vai declarar e vai dizer: só o Senhor é Deus. Bem sei em quem tenho crido, nenhum dos seus pensamentos, nenhum dos seus planos vão se frustrar. A história de Esther nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de obedecer mesmo com medo. Para quem conhece a história da nossa igreja, há 15 anos, os nossos pastores venceram o medo para estarem onde estão. Venceram as falas do inimigo. Essa igreja tem vencido o medo, mesmo com medo, tem feito grandes coisas. E que você seja incentivado a também vencer. O medo, a ansiedade é só um sentimento, mas ele não te define, não pode te paralisar. Ele não pode paralisar. Você é amado,
E quando o amor de Deus ocupa seu interior, não há espaço para pavor, não há espaço para medo. Deixa Ele ocupar o seu interior. Deixa Ele ocupar o seu coração de dentro para fora. O chamado de Deus é maior do que qualquer ameaça, qualquer ataque do inimigo, qualquer falácia das trevas. A presença de Cristo faz o corajoso. A presença de Cristo faz com que sejamos corajosos. Para que a paz que excede todo entendimento dirija a nossa vida, a presença de Deus é o lugar seguro para a nossa alma. Lucas 10:38 mostra Marta preocupada quando Maria ela derrama um perfume aos pés de Jesus. Marta, naquele momento, ela já entendia o lugar dela. Mas anteriormente, quando Jesus visita Marta, Maria e Lázaro, a preocupação de Marta é que ela estava sozinha cozinhando, servindo. Imagina você recebendo mais de 12 pessoas na sua casa na hora do almoço. Uau! E não é qualquer pessoa não, é gente que anda no sol quente. Pedreiro. Que come pra caramba. Imagina o desespero daquela mulher, vendo que só ela cozinhava, só ela fazia, e a irmã ficava normal, irmãos, até eu. Qualquer um de nós ficaria assustado. Eu preciso servir o mestre, ele está na minha casa. Mas ela se esqueceu, Marta se esqueceu que aquele que multiplicou os pães há pouco tempo atrás estava na casa dela. Se não tivesse comida, não tinha problema, porque ele fazia. Ele poderia prover em qualquer momento. Mas existem momentos que não são trocados por nada. O lugar de estar na presença, o lugar de estar no tempo de descanso com Ele, o lugar de confiar. Ninguém poderia tirar de Maria. Por isso que Jesus disse: ela escolheu a boa parte, dela não lhe será tirada. Não esquece que quem está com você é Jesus. Não esquece Marta, você que é Marta, que está me ouvindo, as Martas e os Martos. Não esquece que Jesus, Ele quer estar com você, e se Ele estiver, você precisa de mais nada. Que até se não tiver comida, Ele faz. Ele provê. Agora sim, Lucas 10:38. Quando nós somos experimentados, espremidos, diante de situações, o que nós temos para oferecer? O que sobra de nós? O que acontece quando alguém te fecha no trânsito? O que acontece quando alguém passa na sua frente na fila do bistec? Olha, eu falei o nome do mercado, não estão patrocinando a gente. Vamos cortar. A paz de Cristo é o testemunho dos portadores da presença. O mundo observa como você reage diante das pressões. Sabe, irmãos, quando Jesus foi pressionado na cruz do Calvário, dele saiu amor. E quando você é pressionado, o que sai de você? De Jesus saiu amor. E de você? Saiu um buzinão. Quando a gente espreme laranja, sai o quê? Um suco de laranja. O que sai de você quando você é espremido? Todo ambiente de pressão extrai algo de nós. O que está sendo extraído de você nesse tempo? Aproxime-se do Pai. Nosso pastor fala: aproxime-se do Pai, porque Ele sempre deseja tê-lo por perto. Ter Jesus habitando em sua vida não isenta você de problemas, mas proporciona ao seu coração, mesmo quando as coisas não estiverem bem, a paz que você precisa para viver uma vida plena. Me ajuda aqui, Douglas, por favor. Quem sabe ao longo da sua vida você tem carregado um fardo tão pesado. Quem sabe ao longo da sua vida as pessoas te fizeram acreditar para que você seja amado, você precisava abrir mão de quem você era. Quem sabe ao longo da sua vida
Você tem lutado contra a rejeição. Você tem feridas que não foram cicatrizadas. Você tem lutado para ser aceito. Você tem carregado pessoas junto com você, que toda relação tóxica faz com que parte dessa pessoa fique com você. Sabe o que é mais interessante? É que sempre vai ter alguém para te ajudar a colocar peso, para você carregar. Mas para te ajudar a carregar esse fardo que a vida tem imposto sobre você, não tem ninguém. Como eu disse, para colocar peso, tem sempre alguém. E ao longo da sua vida você tem carregado cargas pesadas. E é difícil conseguir sair do lugar com tanta coisa nas costas. Quem sabe você tem carregado, estou falando aqui para pais, para homens que têm carregado a família toda aqui nas costas. Quem sabe eu estou pregando para mulheres que têm carregado o marido aqui, ó. Tem carregado a família nas costas. Quem sabe você não consegue enxergar e ver o futuro por tentar entender que hoje você vive ansioso. Quem sabe você tem carregado tantas coisas, tantos sentimentos desnecessários ao longo da sua vida. Esse peso não tem deixado você sair do lugar. Eu consigo ir até aqui, mas se eu precisar de ir até o centro, não vou conseguir, porque está pesado. Está pesado. Isso tem trazido dor. Isso tem trazido tristeza para o seu coração. Quem sabe a ansiedade, a depressão, a angústia, o desejo de ser aceito, medo, insegurança, culpa, decepção, autossabotagem, você tem carregado até hoje. Mas escute o que eu vou dizer. O que te paralisa, o que tem bloqueado as suas pernas de andar em direção ao propósito que o teu Pai tem para você, cai por terra hoje, se você quiser. Porque Ele disse para mim e para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregadas, porque hoje eu trago alívio para você. Se você crê, hoje o que Deus vai fazer com você é isso aqui, ó. Tirar seu peso. Retirar esse peso que te bloqueou há tanto tempo. Esse peso vai cair por terra em nome de Jesus. Esse peso não é quem você é quem você era. Ele não te define mais, porque hoje o que te define é o sangue de Jesus. E quem sabe você vira: pastor, Deus já tirou esse peso de mim, eu estou sentindo, mas eu não estou conseguindo andar. Não tem problema, porque hoje Ele te carrega nos braços. Hoje o teu Pai te carrega nos braços. E você vai experimentar a paz que traz descanso ao coração. Abra mão do controle. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Permita que o Espírito Santo acalme o seu coração. A paz que o mundo não pode dar está disponível em Cristo Jesus. E Ele começa quando você se rende completamente à presença dEle.